Vamos respirando fundo, nos ligando a Jesus, nosso Mestre, pedindo que Ele nos abençoe no dia de hoje, nos guarde e nos proteja, que possamos compreender todo o material que será passado, todo o conteúdo dessa palestra, que Ele aumente a nossa consciência nesse momento e que possamos usar esse conhecimento em prol de nós mesmos, em prol dos nossos queridos, das pessoas que estão à nossa volta e das pessoas que estão sempre conosco, nossos familiares. Vamos fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa palestra. Bom, hoje o tema vai ser a questão do nosso papel, né, frente à questão da reforma íntima. Mas o que a gente entende por reforma íntima? Vocês acham que a gente já está no caminho, ainda está longe? Vamos começar? Vou pensar na próxima encarnação sobre isso. Como é que nós estamos hoje? Está muito distante de nós? E hoje nós somos espíritas mesmos ou ainda não? Projeto. Tem um senhorzinho aqui, ó, chamado Jung. Aquela moça gosta dele, né? Que fala um pouquinho dessa forma como a gente deve lidar com as nossas vidas, né? Então, acho que ele já dá um pequeno prelúdio, né, de como a gente deveria trabalhar isso um pouquinho melhor. E o grande problema, né, é deixar consciente aquilo que hoje para nós parece que está claro, mas na verdade é uma escuridão da nossa existência. A gente não percebe que está no escuro. Não percebe. Um dos grandes impedimentos para que essa consciência se torne clara, né, é exatamente esse pequeno desenho que eu fiz aqui. Vocês vão entender, que é o que pega a gente e desmonta, chamado vícios. Mas a gente consegue montar isso um pouco, explicar um pouquinho melhor isso. Eu coloquei uma lista de vícios, tá? Alguns físicos, outros morais. A lista é maior, tá? Eu só coloquei o suficiente. Faltou aqui celular, faltou tablet, algumas outras coisas aqui também, que são viciantes, né? Mas esses vícios, né? Todo mundo que está aqui tem. Em maior ou menor grau, tem. E o grande problema não é exatamente essas condutas ou esses procedimentos. O grande problema é isso daqui, ó. Os neurotransmissores. É aqui que mora a nossa viciação. A repetição de procedimentos, de atitudes, de até comportamentos, tá, faz com que os nossos corpos se acostumem a um bombardeio de neurotransmissores. Nós precisamos desses neurotransmissores? Sim, nosso cérebro funciona à base de neurotransmissores. Toda a nossa rede, né, de sinapses precisa dos neurotransmissores. E, de uma maneira geral, faz com que o meu corpo reflita, eu consiga andar, enfim, todo o meu reflexo está vinculado aos neurotransmissores. O problema é o volume disso. É aí que minhas células se acostumam. Inclusive, muitos dos nossos procedimentos estão vinculados ao quê?
a questão dos neurotransmissores. Nós nos acostumamos porque a gente repete vários desses que estão aqui é repetição, você repete. Os neurotransmissores são colocados em grande quantidade no nosso corpo, que não deveria vir naquela grande quantidade, e eu me vicio naquela quantidade de drogas produzidas pelo meu próprio corpo. Então não é a questão de você beber, de você ter um comportamento que faz você ficar viciado. Não é isso que deixa você viciado. O que deixa você viciado é isso aqui. Isso que nos vicia. As nossas células se acostumam a isso. O problema é como é que tira isso. Não basta simplesmente tirar o procedimento ou o comportamento. Não basta tirar isso. Você vai pedir ainda isso daqui. E aí que está a dificuldade de eu largar um monte de coisas na minha vida. A gente não consegue largar com facilidade. Porque o meu corpo responde de forma o quê? Viciada. Eu não consigo soltar isso. Eu não consigo soltar. Em cima disso daqui, né, nós temos o quê? Coisas que vêm através de transtornos de ansiedade ou transtornos de humor. Onde os maiores vilões são a própria ansiedade e um carinha aqui chamada depressão. Isso também vai afetar os meus vícios? Sim. E de regra, esses dois aqui, ó, tem a ver com coisas que vêm de outras épocas. Vêm de outras épocas, não dessa existência. Então ele fica batendo lá, porque eu já fiz isso em outras existências, e eu recebo isso de presente, porque eu não soube resolver isso na outra vez. Que é o que a gente vai fazer agora também. Vou empurrar isso para outra existência. Ou seja, vou entrar em outra existência viciado. Enquanto criança isso não aparece muito, mas eu vou crescendo, isso vai aparecendo muito latente em mim. Então quando você começa a beber, não foi a primeira vez. Quando você começa a fumar, não foi a primeira vez. Quando você começa a falar mal dos outros, não foi a primeira vez. Você já está trazendo isso de outros lugares. Só que isso se transforma, né? Em transtornos, vai pegar você no vício e você tem um comportamento aqui, ó. Porque o seu corpo traz aquilo que nós chamamos de memória celular. As nossas células já vão trazer a memória de outras existências. E eu começo a agir do mesmo jeito. Acho que a gente devia fazer uma grande clínica, internar a humanidade inteira, como sendo um drogadito. Como sendo um drogadito. Começar a desintoxicação. Do quê? De um monte de coisa. Que hoje a gente acha tão normal. Tão simples. Uma coisa tão tranquila que é um mal desses últimos 3, 4, acho que uns 5 séculos que antes não existia, é o açúcar. O açúcar é uma droga. Então, larga ele. Larga essa droga. Não, mas é normal, todo mundo consome. Tá, é uma droga lícita, pode-se dizer assim. Larga o açúcar. Uma coisa é você, sabe, usar um pouquinho, outra coisa é você não fica bem se não dá uma... O que está acontecendo? Você já está viciado nisso, não percebe. E quando isso está te pegando? Isso a gente está falando de produtos, né, de coisas materiais. E de comportamentos? Tem algum desses aqui que a gente faz? Nenhum desses a gente faz? Nenhum desses? Porque uma coisa é você ter um ciúme, isso aqui, naquele momento, acabou o assunto, e você... Outra coisa é você, sabe, ficar alimentando, retroalimentando, e fica. O que acontece? A questão não é o comportamento, a questão é o quê? O que os ciúmes causam nesses transmissores aqui? O que ele causa em mim? E é tão interessante que eu entro num processo de sabotagem. Eu me saboto. Por que eu me saboto? Porque eu preciso sentir certas coisas e eu vou procurar certas emoções para ter a mesma sensação. E se eu percebo que o ciúmes não está mais me alimentando com esse bombardeio de neurotransmissores, eu vou buscar outra sensação para me bombardear do mesmo jeito. Eu
Eu saio de um vício e vou para o outro. Uma pessoa que começa a tomar bebida alcoólica, normalmente ela vai para o fumo, vai para a droga, certo? Ela vai buscando outros. Para quê? Para que ela vai buscando outros? Para trabalhar isso daqui. Trabalhar isso daqui. Ela precisa de sensações cada vez mais fortes, cada vez mais fortes, cada vez mais fortes. Que é a nossa escalada. A nossa escalada é essa. Aí bate um determinado momento que eu percebo que eu começo a adoecer com muita facilidade e você vai ficando doente não só fisicamente, como psicologicamente. As relações nossas vão ficando relações doentias. E aí você chega no momento e fala: ih, caramba, eu acho que está acontecendo alguma coisa de errado na minha existência. E aí você entra num outro processo, que é tentar o quê? Ficar mais no presente, tentar fazer a reforma íntima, trabalhar a desobsessão, ou até fazer um tratamento. Para buscar o quê? Uma mudança, e aí, se for o caso, abrir a consciência e ficar curadinho. Só que quando a gente entrar nesse processo, provavelmente a gente já não encarna mais. Então a nossa encarnação aqui, a Terra hoje, é uma grande clínica para que a gente depure esses pequenos processos aqui. Para fazer essa mudança, quando você se doa, quando você tem um trabalho de doação, você também recebe. Você consegue alterar alguma coisa com relação a isso? Isso também vira um vício. Quanto mais você trabalha na parte de doação, isso se torna um vício ou não, porque te estimula de alguma forma. Até posso considerar um vício, só que os vícios negativos, está vendo esses corpos aqui, ó? O corpo mental inferior, corpo astral, corpo etérico, corpo físico. Esses alimentam ou são alimentados por esses vícios aqui, ó. Quando eu entro do outro lado e fazendo a caridade, ok, sendo mais humilde, eu também posso me viciar, só que eu não alimento esses corpos aqui, ó. Eu alimento os corpos que estão acima desses. Ou seja, são as virtudes, que é o problema nosso, entrar na virtude. A gente não consegue soltar isso e entrar na virtude. Se eu entro na virtude, eu não alimento esses corpos aqui, ou seja, eles vão morrer de inanição. É isso que acontece. Esses corpos são fortes porque eu alimento eles. Isso alimenta esses corpos. Eles são fortes, eu fico aqui, encarnação atrás de encarnação, corpos fortes. Quando eu deixo de alimentar isso, eles começam a entrar no processo realmente de inanição, começam a perder rapidamente corpo físico, corpo etérico, astral e mental inferior. Aí eu ganho umas asinhas, aquela que você está até regando umas folhinhas para sair umas penumbras. Começa assim, mas bem menos. muito menos. Esse é o nosso dilema hoje. Então, como é que entra numa reforma íntima? Para entrar na reforma íntima, isso tem que ser desmontado. Senão não vai entrar. Não estou falando que tem que desmontar tudo, pessoal, sabe? Você tem que ir desmontando devagar. E o grande dilema nosso é entrar naquilo que a gente chama de reforma íntima não é possível se você não começar a desmontar isso daí. Quer dizer, você tem que mudar ações e comportamento. Se não muda, para de falar em reforma íntima, porque você não está fazendo. Não está fazendo. Então, quando a gente fala reforma íntima, vamos fazer, tá bom, o que você largou? Se você não largou, você só conheceu a reforma íntima, só estudou a reforma íntima. Inclusive tem um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio, olha só. Mas como é que eu entro nisso? Só é possível entrar se você começou a abrir mão de alguma coisinha. Se você não abriu, me desculpe, a reforma íntima não começou. Você conhece, entendeu, fez curso, mas não entrou. Então a reforma íntima só é possível acontecer se você começou a largar alguma coisinha. Aí ela vai entrando devagar, devagar, devagar. O processo começa. Ou seja, transforma vícios em virtudes.
que é o grande dilema nosso. Como transformar? Cada um deles que estão aqui, cada um deles. Como transformar cada um deles numa virtude? Consegue, no assistir desses neurotransmissores, a gente fazer uma... Sim, na maca, na energização ou nas rodas, é possível dar um tranco aqui, ó. A maioria das pessoas da maca não percebe o quanto mexe nisso. Na energização, a mesma coisa, não percebe o tranco que dá nos neurotransmissores. O que você faz? Você coloca eles nas quantidades ou na proporção correta. Só que tem um problema, né? A pessoa sai, ela imediatamente quer voltar ao processo anterior. E ainda fala, eu fui lá, eu saí pior do que entrei. Ainda sai tremendo, né? Por quê? A gente coloca os níveis nos níveis normais, que deveriam estar. Lógico que não é bem nós, mas as entidades que trabalham aqui na casa, elas fazem esse ajuste. E a pessoa não sai muito bem. Muitos de nós não saem. Fala que está com tontura, está com sono desgraçado, ou sai correndo para comer uma pizza. Uma fome assim, destruidora. E às vezes não percebe o que você está buscando, na verdade. O que você está buscando? Está buscando voltar aqui. Ó. É voltar aqui. Para bombardear aqui novamente. Ó. Aí eu fico bem. Então, esses medicamentos que são dados para as pessoas que estão passando por esse processo de depressão, eles pioram a inconsciência, eles dão uma falsa impressão? Sim. Ou eles dão uma Todo medicamento vai interferir nisso daqui. Ó. Não tem como falar que não vai interferir. Esse é um efeito colateral que não tem como suprir. Todo e qualquer medicamento vai mexer nisso. Até um chazinho que você toma mexe nisso. Não precisa fazer tomar nada. Floral. Vai mexer no neurotransmissor. Mas isso de uma forma negativa, você está falando? Não Mas necessariamente. não Não necessariamente. Estou falando, isso vai ser mexido? Vai ser mexido, sim. É resposta entre um neurônio e outro. Os neurônios, eles se misturam, né? Aquelas pontinhas, tem um desenho aqui. A hora da passagem do pulso eletromagnético, certo? De um neurônio para outro, isso é afetado no meio. Isso é afetado. Mas não é somente medicamentos que fazem isso. Como é que você está com o humor hoje? Como é que está o seu humor? Você acha que o humor interfere nisso? Sim. Você está com raiva de alguém hoje? Você levantou hoje com raiva ou na boa? Você dormiu uma hora a mais? Aconteceu isso? Você está melhor hoje ou está mais atacado? Menos? O que está acontecendo hoje? Então, isso também interfere? Lógico que interfere. Também você não tomou nada, teoricamente não tem nenhum remédio. Mas as nossas emoções interferem também nas sinapses, nesses neurotransmissores. Estão sendo alterados. Então a nossa mente tem o poder suficiente para mexer nisso? Tem. Por isso que existem esses vícios morais. Os vícios morais vão interferir aqui? Sem dúvida. Sem dúvida. Vai mexer de forma assim meio assustadora. Tony, como é que a magnetização e roda mexem nisso? É decorrência do próprio trabalho? Ou tem O próprio trabalho de desobsessão, de tratamento apométrico, né? Esse processo vai acontecendo automaticamente. Invariavelmente ele vai mexer na hipófise, ele vai mexer na tireoide, ou seja, ele vai mexer nas glândulas que são as produtoras desses neurotransmissores. Eles vão ser alterados. Tá? Não precisa ficar, vou preocupar com uma técnica, esquece. O seu campo eletromagnético ele vai interferir no eletromagnético do assistido. Isso vai acontecer naturalmente. Inclusive quando você faz o tratamento dos próprios médicos na roda, isso está sendo equalizado. Não precisa pedir. A equalização vai acontecer. Aqui tem uma listinha dos neurotransmissores. Aqui é só um resuminho. Tá? Todos eles nós temos, tá? Todos eles nós produzimos. Todos. Pode escolher um. Cada um deles vai ter um efeito significativo no nosso humor, no nosso comportamento, na nossa ação. Aqui tem alguns itens relacionados a esses neurotransmissores. Vai falar que você não tem esse neurotransmissor. Todo mundo tem. Se você não tem, você não é desse planeta. Isso é inerente a nós.
Ah, não tem? Tem sim. Tem sim. Todo mundo tem. E o grande problema é, se eu estou muito eufórico, provavelmente tem a ver com a endorfina. Qual é o nível de endorfina que você está nesse instante? E é muito interessante que muitos de nós não conseguem sair da euforia. O tempo inteiro está entrando no processo de euforia. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então o que tem que fazer? Supressão de endorfina. Tem que suprimir isso. Quando você está muito num, o outro geralmente fica de pausagem. Você tem, quando você está muito eufórico, por exemplo, a memória, ela tende a perder também. A tendência, ó, se você puxa demais a endorfina, quer dizer, que é o neurotransmissor, se ele vem em grande quantidade, ele começa a afetar os outros de forma negativa. É sempre assim. Ele vai prejudicar o equilíbrio dos outros. Sempre vai. Então. Não é complicado. Tem que levantar bem e dormir bem, todo dia. Só que eu não posso brigar, não posso ficar com raiva, tem que ter uma alimentação saudável, eu não posso ficar com a bunda na cadeira o tempo inteiro, tem que caminhar, não precisa nem correr, porque alguns já estão com problema de juntas, né? Então, caminha, só caminha, anda bastante, tá? Tem que olhar para a natureza, mas ver a natureza, não é simplesmente andar num parque e estar preocupado com o celular. Não sei o que você vai fazer num parque com o celular na mão, não sei o que você vai fazer. Fica em casa. Você tem que ir no parque para olhar o parque, ter contato com a natureza, você tem que fazer isso. E o que é isso? É a resposta que você dá para equilibrar isso daqui. Ó. Você equilibra. Com um simples comportamento de meditação, um simples comportamento de respiração, uma yoga, um caminhar, você está fazendo isso daqui se equilibrar. Mas você não pode estar com ansiedade olhando o futuro e não com depressão olhando o passado. Você tem que estar prestando atenção no que você está fazendo ali. Por isso que para muitos de nós é importante fazer coisas manuais, simples. Nada complexo. Porque você presta atenção. E não pode repetir muitas vezes aquilo, você tem que fazer sempre diferente. Você presta atenção, você fica ali. Tudo isso daqui entra em equilíbrio. Tudo entra em equilíbrio. Tony, e aí entende-se que a reposição que é química, mesmo direcionada adequadamente, né, com as composições que estão aí, não é adequada? Não. Se existe hoje um processo que você não produza isso adequadamente, e aí você começa a ingerir isso, é uma falha do seu sistema e tem que descobrir o porquê que isso está acontecendo. Não é na causa e não é efeito. Sim, porque é o que nós costumamos fazer. Eu tenho dor de cabeça, eu tomo uma Neosaldina, é isso? Uma Dorflex. Dorflex. Cada um já tem na bolsa. Na bolsa tá ali. A pergunta é, por que você está com dor de cabeça? Você já fez essa pergunta? Por que você está com dor de cabeça? Por que você está com enxaqueca? Por que você não dorme? Ou por que você dorme? Por que você tem dor de estômago? Não, você toma um remédio para corrigir isso. A pergunta é, você não corrigiu o problema. Aonde está a causa disso? Você tem que descobrir a causa. Porque nem sempre a causa é material, a causa pode ser emocional. Então, você corrigiu essa emoção para não deixar que isso voltasse a acontecer? Nós somos muito irreverentes, nós somos arredios, e nós queremos ser curados, não que eu me cure. Porque para eu me curar, eu tenho que mudar. E eu não quero fazer isso. Eu quero que alguém aqui tire o efeito da droga que está comigo. Mas eu mudar, não, isso não é. Eu quero continuar fazendo do mesmo jeito as minhas coisas. Cadê a reforma? Não vai existir. Não vai existir. E vai chegar um ponto que o seu corpo não vai aguentar mais. O nosso corpo começa a falhar. Aqui só um esqueminha para vocês verem como é que é feito. Aqui é a pontinha, né? São 2 neurônios, né? E como é que é feita a transmissão. E o neurotransmissor entra exatamente aqui no meio. Ele faz essa comunicação. A conexão. E é exatamente aí nesse vão. É aqui que está. A pergunta é qual é a quantidade, né, de neurotransmissor que vai passar. É aqui que o vício acontece.
Porque esse que vai receber, ele vai receber mais ou menos quantidade para dar a resposta, ok? Física, muscular, emocional, não sei. A resposta vem. Mas essa transmissão depende do quê? Do bombardeamento que vai acontecer aqui. Se for uma quantidade normal, ele vai entender normal e vai reagir de forma natural. Que é o que acontece no dia a dia, deveria ser no dia a dia. Se eu tenho estimulantes aqui, físicos ou morais, né, o que acaba acontecendo? Isso vai vir em grande quantidade. E aí eu vou reagir de forma diferente. Os campos de energia, eles descem exatamente no meio, Eles vão aqui, ó. Não só aqui, mas eles vêm aqui também, ó, na produção. mas para expandir, eles descem pelo meio. Eles descem pelo meio. Aqui só para vocês verem essas cobras que tem dentro de nós. Aqui são os nossos amiguinhos, porque sem eles, né, nós não funcionamos. São os neurônios, né, se conectando um com o outro, fazendo, tá vendo, toda essa ramificação, ou está ligada às células, ou está ligada a um outro neurônio. Ele vai ligando. Exatamente na passagem de um para o outro, ou no despejo para as células, que é aí que está o problema. Vocês nunca fizeram aula de anatomia, não? De fisiologia? Ciências. Não era assim? Os mais velhos era aula de ciências, né? Aula de ciências. Na escola pública não tem ciência. Nunca tem essas coisas? Eu tive. Eu fiz escola pública e tive também. Eu sei. Hoje em dia, quase não tem escola pública. Bom, como é que a gente começa a trabalhar as virtudes, então? Aqui tem alguns vícios. E aqui tem algumas virtudes. Como é que a gente lida com isso? Vocês estão de que lado mais? Do esquerdo ou do direito, do verdinho? Não, aqui. É direito aqui. Que lado vocês estão mais? E aí não para aí, né? A lista vai longe. Aqui, ó. As duas pontas são ruins. Aqui é falta, aqui é excesso. Você tem que estar aqui no meio. Então. Tony, Para que lado? essa corrupção que está ali, Para que lado? Para que lado? e se você trabalha num órgão que tem corrupção? Pessoal, É a realidade sua, as pessoas estão perguntando. eu acho que na nossa vida, novamente, você tem que fazer escolhas. Ok, tem que fazer escolhas. Você trabalha num órgão e funciona a base de corrupção, você tem que fazer escolhas. Ou você consegue se manter sem se corromper? Não, eu recebo da corrupção. Tá, então, o que você tem que fazer? Sair do órgão. Olha, eu fui contratado só para ensacar maconha. Bom, mas aí você pegou. Mas já foi cocaína. Eu fico lá com aquela máscara pesando, certo? Eu só faço isso, eu fui contratado para fazer isso e ganho um salário bom. Eu só fui ensacando maconha. Mas a maconha faz bem. Eu só fui um pouco mais extremo. Então, Eu dancei. isso aí. Dá para entender que isso me afeta porque, por mais que eu não me corrompo, sabe, eu me mantenho fazendo o meu trabalho sem entrar em nenhum esquema, a minha consciência vai me pegar. Ela vai me pegar. E de um jeito ou de outro eu vou adoecer por causa disso, porque é o confronto com os meus valores. Eu não vou escapar disso. Eu não vou. Vai chegar um ponto que isso vai me afetar demais. Enquanto você tem muita energia vital, você vai aguentar. Se a energia vital vai sendo queimada em grande quantidade, vai chegar um ponto que você vai somatizar. Somatizou, ficou doente. Você vai pedir afastamento, tá? E aí o negócio vai piorando. Escolha. Escolha sua. A inteligência.
que é diligência, que é da preguiça. Eu queria que vocês olhassem essa tabela aqui. Defeitos e virtudes. Dá para ficar mais aqui? Mas vocês não estão pedindo remédio? Aí, ó. Isso é reforma íntima. Qual é o remédio que está precisando? Toma. Esse não tem prateleira, não tem farmácia, não está dentro de casa, não está nem numa casa como essa. Então. Difícil? Ué, hoje o assunto não é reforma íntima e nossa posição? O remédio está aí. Toma aí. Quer a Bíblia que eu dei hoje? Floral? Eu ia pedir para ela, faz um floral de virtudes aí. Acho que nem assim vai dar tilt. Conflitos. Muito difícil? Caminhar aí? O que é piedade? Hã? O que é piedade? Piedade não é ter pena de alguém. Compaixão. Você tem que ter compaixão diante das pessoas. Pena a gente só tem de bicho. A gente fala, eu tenho pena dele. Você não pode ter pena de ninguém. O que está acontecendo com uma pessoa é para acontecer com ela. Você pode ajudar e ter compaixão, entender e ajudá-la. O bicho, você tem que ter pena do bichinho, porque muito do que ele recebe ele não merece. Quem merece receber o que está no bicho sou eu, não ele. Não vou falar de bicho hoje, sei, chega. Bom, em que nível que nós estamos aqui? São escalas, né? Isso aqui de acordo com o Kardec, tá? A questão do livro dos Espíritos, lá, a questão 100, dá uma olhadinha nisso. A escala espírita. Qual a nossa faixa aqui? Primeiro, que ordem que nós estamos? Primeira, segunda ou terceira ordem? Onde nós estamos? Todos nessa sala aqui estão na terceira ordem ainda. Agora, aonde que nós estamos aqui? Essas são as faixas. Aí está misturado. Nessa sala aqui está um pouco misturado. Qual delas? Da segunda classe para cá, ainda tem encarnação. Aqui menos encarnação, aqui mais. A única que não encarna mais é o que está na primeira ordem. Esse não encarna mais. Esse já perdeu o corpo astral, não consegue mais encarnar. Se encarnar, vai depender de um movimento muito grande, de ectoplasma, de manipulação energética para conseguir vir. Esses são os missionários. E nesta sala, de que classe para baixo? Vamos deixar que esteja meio misturado. Vamos deixar assim, da sexta à décima. Pode acreditar que ninguém está nessa primeira aqui. Na sala aqui não tem ninguém assim, tá? Mas está misturado aqui, ó. Está misturadão aqui. Da sexta para décima. Da sexta para décima. Vamos deixar assim, tá tudo bem. E a nossa reforma íntima, né, ela faz com que, sabe, eu vá gradativamente passando entre as classes. Isso é reforma íntima. E toda vez que eu vou de uma classe para outra, eu abro mão de coisas. Coisas, pessoas, situações, comportamentos, ou seja, eu vou abrindo mão. E até chegar num ponto, né, que esse abrir mão é menos sofrido. Aqui no começo o sofrimento é muito grande quando você abre mão de algumas coisas. Quanto mais você vai se elevando vibratoriamente, esse abrir mão é uma coisa muito natural. Não precisa nem, sabe, fazer muito esforço, ele vai automaticamente acontecendo. E você vai passando. Naturalmente. Essa fase aqui é difícil para nós. Esses espíritos neutros existem porque
Neutro você não está lá nem cá, e você Tem consegue estar neutro? O comportamento desses espíritos neutros são muito difíceis, ou seja, são pessoas com dificuldade de tomar decisão. Muita dificuldade. Normalmente, essas pessoas têm muitos problemas de rim, muito problema de rim. Elas têm uma facilidade para ir para a ansiedade e depressão com uma facilidade muito grande. A hora lá, a hora cá, assim, muito rápido. Tá? E elas têm dificuldade de falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Muita dificuldade. A gente chama de neutros. Ou seja, não sabe o que quer. E alguns de nós aqui está assim. Muita dificuldade de... E nós já passamos por algumas fases assim, pode acreditar. Vários aqui já passou, já está lidando melhor com essas situações, mas em muitas situações você fica travado. E aí, eu faço o quê? Faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. Você fica travado. Perturbadores é melhor. Porque aqui você já tem ação, né? Você já está definido. Já tem Melhor ação. do que o Ele vai encher o saco do outro. E a maioria de nós aqui, nós enchemos o saco de um monte de gente. E a gente não percebe, fala, eu não sou tão bonzinho, sou um anjo. mais ou menos. Ah, tá bom. A maioria de nós aqui é um espírito perturbador, perturba um monte de gente. Começa perturbando em casa, dá um trabalho desgraçado em casa, depois perturba no trabalho, perturba na rua, perturba no centro, perturba em tudo quanto é lugar. Porque não percebe, certo, a maneira como age. A pessoa não tem esse desconfiômetro, dá o nome que vocês quiserem, tem umas medidas estranhas aí. Você faz um monte de perguntas. Você não percebe. Você não percebe o seu comportamento como está afetando as pessoas à sua volta. Você não percebe. Por quê? O egocentrismo está muito enraizado. Ou seja, eu só penso em mim. Na época de Henrique XIV, Henrique XV, Rei Sol, o mundo tem que girar em volta de mim. Eu continuo pensando assim. Não dá certo, né? Então, que espírito que eu sou? Além de ser um espírito de porco, eu sou um espírito perturbador. Não tem como escapar. Eu estou nessa classe. Seria o pseudo-sábio. O pseudo-sábio, ele sabe muito. Ok? É um grande estudioso, faz curso de tudo quanto é tipo. Passou um curso estranho, eu vou fazer. Tá? Lê muito. Tem não é sabedoria, mas tem um conhecimento assim incrível. Só que não sabe aplicar nada. Não tem competência. Tem dificuldade de trazer a teoria para a prática. Reclama de tudo e sempre está certo. Mas quando ele conheceu, ele adquiriu a responsabilidade. A responsabilidade não foi transferida para ele, porque ele é só um pseudo-sábio. Ele acha que sabe, porque a sapiência só existe se eu sei aplicar. Aí eu sou um sábio. Se eu não sei aplicar, eu não tenho sabedoria. Por isso que é pseudo-sábio. E alguns de nós é assim. Sei muito. Eu tenho até doutorado, né, assim. Fiz curso disso, fiz curso disso, fiz curso disso. Pode dar os nomes que quiser. Mas traz para a prática, vai. Traz para a prática. Essas pessoas têm dificuldade de lidar com a prática. Não sabem lidar com a prática. Não sabem. Um prêmio Nobel de economia de um tempo atrás, chamado Nash, ele tem um conhecimento incrível sobre vários aspectos. Ele sabe lidar com pessoas? Não. Ele é um sábio? Não. É um prêmio Nobel de economia. Ele só conseguiu sobreviver porque a esposa dele aguentou ele do lado dele. Senão ele tinha sucumbido. Com neurose, certo? Problema de autismo que veio para cima dele, coisas assim terríveis. Ele só conseguiu se manter porque a esposa segurou. É um filme sobre o Antônio, Uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante. Assistam esse filme, Uma Mente Brilhante. Realmente, o cara é um crânio, ainda está vivo. É um gênio, Ele desenvolveu um conhecimento que é útil. Pode ser, mas não é um conhecimento, é informação. É só informação.
Conhecimento para mim é quando eu consigo trazer para a prática. E tem uma teoria sobre economia, O cara é um gênio, mas a pergunta é, ele é um sábio? Não é um sábio, porque ele não sabe, ele dava aula lá em Harvard. Olha só. Mas ele sabe lidar com pessoas? Não, nunca soube lidar com ninguém. Nunca soube lidar com ninguém. Existe uma diferença, genialidade e sabedoria. Sim. E nós pautamos o quê? Qual o diploma que eu tenho? Nós não somos valorizados por isso? Qual o diploma que eu tenho? Que curso que eu fiz? A pergunta é, você sabe lidar com alguém? E hoje as empresas estão contratando não só pelo que você sabe, é o que você sabe aplicar. E aí eles começam a procurar você e falar que tipo de competência você tem. E a competência não é o que você aprendeu, o que você sabe fazer. É como você usa nas relações com as pessoas. Então você pode ter um ótimo currículo, eu tenho certificado disso, certificado disso, certificado disso, mas eu não sei trabalhar em equipe. Que raio? Como é que você vai trabalhar numa empresa se você não sabe trabalhar em equipe? Fala para mim. E essa é uma competência hoje que está sendo exigida no emprego que eu vou procurar. E eu não vejo assim hoje. Então, se vocês hoje não estão preparados para isso, cuidado que o próximo emprego vai exigir isso de você. E se isso não está claro numa entrevista ou numa dinâmica em grupo, é por isso que normalmente a gente cai numa dinâmica em grupo. Por que cai numa dinâmica? Porque ali você é testado. Como é que você lida em grupo, como é que você trabalha com a sua liderança, que é o que está sendo exigido hoje numa empresa, numa corporação. Elas estão exigindo isso de nós. E muitas vezes você não tem um currículo tão bom, ou seja, com muita formação, mas você tem essa expertise, essa habilidade, essa competência de lidar com pessoas. Você é contratado em detrimento de uma pessoa que está muito mais do que você. Por quê? Informação ou conhecimento é fácil ter hoje. Não tem dificuldade. Qualquer dúvida, você usa lá o pai do... Você chama ele lá, você pega a informação na hora, na ponta. Quanta dificuldade tem disso? Não tem mais dificuldade. Então, isso caracteriza que eu sou melhor do que alguém? Me desculpe, não caracteriza. Agora, lida com ela, lida com ele. São pessoas diferentes e todo mundo trabalha junto. Lida com isso. Essa é uma expertise que eu tenho que aprender a fazer. E quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou subindo, eu estou parando de ser perturbador. Eu estou conseguindo controlar os perturbadores. Elcio, nós temos salvação. Fiquei até meia-noite hoje falando sobre isso. Fala, dois pontos. Primeiro, a questão do perturbador é um pouco relativo também, né? Porque se for pensar aí, grandes mestres da humanidade foram tidos como extremamente perturbadores, né? Então, acho que é um conceito que não é tão preto e branco assim, acho que depende de quem está se sentindo perturbado, né? Para chamar o outro de perturbador, né? E a questão do John Nash, não sei se você viu também o jogo da imitação, falar de outro grande gênio excêntrico, que é o Turing, né? Tinham várias pessoas que sabiam lidar com gente, super simpáticas. Agora, quem resolveu aquele problema para salvar milhões de vidas na Segunda Guerra era aquele cara todo esquisito que não falava com ninguém, né? E aí como é que fica, né? Tipo, eu acho que existem níveis de saber lidar com pessoas dependendo do tipo de coisa que você está fazendo. Às vezes é aquele bioquímico super complicado que vai descobrir o remédio que vai salvar milhões de pessoas, né? E tá cheio de gente aí que sabe lidar com muita gente e não tem a capacidade de fazer aquilo que vai salvar milhões de pessoas. Como é que é essa balança aí? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o seu discurso está indo muito para o lado do materialismo. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, certo? Eu entendo o que você está falando, que a gente precisa da ciência, nós precisamos desses inventores, desses cientistas. Eu concordo com você, nós precisamos deles. Mas tem um problema muito sério. Nós não viemos aqui para inventar coisas. Nossa vinda nessa existência não é para inventar coisas. Elas vão acontecer? Vão sim. Essas pessoas são preparadas lá para trazer isso para cá? Sim, isso é verdade. Mas nossa função aqui, estou falando geral, não é para trazer coisas novas, não é para inventar, não é nossa função. A nossa função é o quê? Aprender a lidar com pessoas. A nossa existência aqui é para fazer isso.
e não me enfurnar em livros, em textos, em materiais e falar, estou salvo, consegui abrir minha consciência, isso não vai acontecer. Não estou falando que não deva trazer esses seres iluminados ou que tenha essa percepção muito alta para fazer essas mudanças químicas, físicas, de invenções, até de questões econômicas, políticas. Eu não estou questionando isso, isso vai acontecer. Mas essas pessoas, elas são preparadas de tal forma que elas têm dificuldade de lidar com as pessoas. Mas elas são preparadas assim. E a maioria de nós que está aqui não foi preparada assim. Então o que eu tenho que aprender? A lidar com as pessoas. Essa é o meu expertise. Essa é a minha alternativa. E muitos de nós usa o conhecimento, não é bem o conhecimento, mas usa os textos, usa os livros ou a própria ciência para se esconder do maior embate. Que é comigo mesmo. Eu não quero me enfrentar. Porque se eu começo a me relacionar com ela, com ele, eu tenho que me conhecer. Senão eu não vou aprender. E eu não quero me enfrentar. Então eu enfio a cabeça em determinados tipos de atitudes ou de formação para eu fugir desses embates. E o embate nunca vai ser com as pessoas, vai ser comigo mesmo. E eu não quero abrir a caixinha. Eu não quero abrir aquela caixinha, porque ela me causa uma certa estranheza, certo? Eu, com todo o meu conhecimento, saber o que eu fiz, ou que a energia que eu posso gerar de forma positiva ou negativa, isso para mim não está muito fácil de lidar. Então eu não quero abrir. Deixa quietinha, porque quando eu começo a me relacionar, essa caixinha vai ser aberta. Ela vai ser aberta. E eu não sei lidar com ela. Então eu vou usar alguma escapatória para fechar a tampinha mais e deixar. Cuidado. Eu não sou contra você estudar, não sou contra você, sabe, se aprender muito mais coisas. A gente tem que fazer isso. Tem que buscar novos conhecimentos. Precisa, porque é a base para que eu abra a consciência. Eu preciso ter isso. Mas falar, viver em função disso, aí já caiu no outro buraco. Eu não posso viver em função disso. A nossa existência aqui, todos nós que estamos nessa sala, os que estão aí fora também, né, estou falando assim, eles não estão excluídos. Todos nós estamos aqui para aprender a lidar com pessoas. E a primeira pessoa dessa relação que nós estamos falando aqui sou eu mesmo. Eu tenho que aprender a lidar comigo. E depois lidar com quem mora, com quem você trabalha, com quem você encontra na rua, com quem você frequenta. Tem que aprender a lidar com essa. Que é aí que está a riqueza nossa. Nossa riqueza é essa. Relações. As mais pertas e as mais longe. Mas é o mesmo preceito do monge no monastério. O problema é a mesma coisa. Não sou contra o monge, né, que procura ascensão, sabe, você procura a meditação. Não está errado. A pergunta é, o que ele aprendeu efetivamente nessa existência? Tem os ensinamentos budistas, os ensinamentos shintoístas. Está ótimo, não tem nada de errado nesses ensinamentos, são valorosos. A pergunta é, o que ele traz isso para a realidade dele? Então, essa aqui. Tem conflito. O aprendizado só existe se tem conflito, dá para entender isso? Então essa fase que a gente chama de perturbador, eu tenho que passar por isso. Se eu não passo, eu não consigo entender. Porque é aí que vai aparecer os conflitos. E não é conflito com ela, eu falo que é com ela, né? Mas o problema não é com ela, o problema é comigo mesmo. Como é que eu lido com esse conflito que está dentro de mim, sabe, querendo me corroer? Mas como é que eu lido com isso? A gente sempre justifica, não, foi ela que causou isso, foi ele que causou isso para mim. Não, como é que eu lido com essa energia que eu não sei lidar? Não interessa se é boa, se é ruim, porque até energia boa eu reclamo. Até energia boa eu reclamo. Quando você percebe que a sua vida está tudo muito tranquila, sabe, está tudo dando certo, você fala, que esquisito, tá chato, né? Não tá dando, tem alguma coisa errada. Você já fica preocupado, falar, o que está vindo? Acho que estão me preparando porque está vindo alguma coisa. Olha como a gente... Quer dizer, alguém deu uma paz para você, fala, dá uma respirada. Já pediram pra gente abrir as coisas para olhar isso. Tá muito normal, tem uma coisa errada. Olha como a nossa cabeça funciona. Então, mesmo quando estamos, sabe, com energias positivas, entidades positivas te protegendo, quer dizer, dá um alento para você, sabe,
vislumbrar outras perspectivas na sua vida, se esforçar em mais outras coisas, certo? São momentos de reflexão. E a gente fica pensando do outro lado, vai vir uma desgraça. Quem está me esperando? Não sei o quê. Não, espera aí. Quando tá bom, você reclama. Quando tá ruim, você reclama, então eu não sei o que a gente quer mais. A perturbação sempre vai existir. Precisa de conflitos da vida, entendeu? Nossa existência e o aprendizado só vai existir se houver conflitos. E para de falar que é conflito com as pessoas. Essas pessoas são colocadas para nós, para que eu me observe através do espelho. É o espelho que está na minha frente. Com O relação, que está acontecendo comigo? com relação a Jesus, Espera só um minutinho. Fala. Você queria falar alguma coisa? Sim, essas 5 classes aí, né, de provas e expiações. Aqui, né? Isso, é. Pelo que eu entendi, a gente se expressa com predominância de uma, mas tem um pouquinho de todas. Sim, a gente tem todas elas, tá? Só que uma é mais característica nossa. Então quer dizer, eu estou nessa faixa, estou nessa, sei lá, eu estou... E essa quinta, espíritos benevolentes, à medida que você vai para essa, você suprimiu tudo isso que está embaixo? Por mais que eu esteja subindo, certo? Isso daqui ainda não desapareceu. Efetivamente vai ficar muito mais contido quando eu estiver somente na primeira classe. Enquanto eu estiver até a segunda classe, lógico que essas energias elas vão diminuindo a força, certo? Porque isso daqui, ó, até aqui, está muito forte o meu mental inferior. Está muito forte aqui ainda. Quando eu começo a passar para a quinta classe, aí já o meu mental superior começa a ficar muito mais vigoroso. Os meus valores, minha moral, a questão da ética, certo? Ela suplanta qualquer tipo de pensamento aqui, ou comportamento. Se isso está acontecendo, quer dizer, isso aqui tem menos valor. Não estou falando que eu sou imune, mas isso vai acontecendo de forma cada vez menos forte. E vai chegar num ponto que, quando eu chegar nesse nível aqui, as coisas já estão um pouquinho mais adiantadas. Você ia falar de Jesus? Já esqueceu? Tony, assim, quando eu não reconheço, então, essa relação, né? Estou culpando o outro por aquilo que eu estou... Nós fazemos. A gente faz. Agora, a gente também está aprisionando o outro na sua... Enquanto eu não consigo ver uma parte, a gente também está... Por mais que o outro, então, esteja se esforçando, também... Sim. Dependendo da relação que nós temos com as pessoas que estão à nossa volta, eu atraso a evolução daquela pessoa. Dá para entender isso? E ao contrário também. Sim, sem dúvida. Eu atraso, mas posso ser atrasado por alguém também. Isso acontece. Tá? A gente não percebe. A gente não percebe. Ô Tony, mas você bolo só. falou numa palestra que, por exemplo, às vezes até nos relacionamentos pessoais, às vezes entre marido e mulher mesmo, às vezes a gente tem que estar com aquela pessoa para poder arrumar uma coisa de outra encarnação. Sim. E aí, nesse caso, você está com essa pessoa. O estar com a pessoa não quer dizer viver com ela. Porque quando eu falo eu estou com a pessoa, eu posso viver fisicamente com ela, mas posso viver separadamente dela e continuar ajudando. Isso é estar com a pessoa. Isso que eu tenho que ter essa noção. Eu não posso desistir de ninguém, mesmo aquela pessoa que me fez muito mal. Porque se ela me fez muito mal, ela precisa de mais ajuda do que eu. Eu acho que eu sou... Como é que fala? Não, eu acho que eu sou a vítima da relação. Eu nunca posso falar que eu sou a vítima de nenhuma relação. O que é desistir da pessoa? Desistir de pessoa é você nem fazer mais oração por ela. Você desistir dela. E é tão interessante que isso depois vai ser cobrado de você. Por que você me abandonou? Quantas rodas que nós abrimos aqui? Quantas obsessão? Você traz o obsessor daquela pessoa que está na máquina, na injeção, tanto faz, e ela vem cobrando. E aí quando você confronta, né? A pessoa diz o médium
com o obsessor no outro médium, esse obsessor não quer se aproximar. E qual é o discurso dele? Você me abandonou. Quantos discursos você vê assim? Quantos discursos quem trabalha na desobsessão? A entidade vem falando. Não é porque ela abandonou porque era filho. Não era isso. Em alguns casos sim, mas sabe, não era isso, porque simplesmente você abandonou a pessoa. Nós não podemos abandonar ninguém. Afastou. Nunca. Por que a gente faz evangelho? Só para nós? Cadê as pessoas que estão na nossa vida? Mesmo que já tenha passado pela nossa vida. Mas se teve um impacto na nossa existência, faz oração por elas. Faz oração por ela, Bernadette. Você é responsável pelo que cativas, né? Então, não, eu sou responsável por tudo que fiz. Pelo que cativas também? Não interessa. As pessoas não caem no nosso colo, dá para entender? Alguém lá puxa a descarga e você toma um troço assim. Não é assim. Não é assim que funciona. Vocês acham que é assim? Vocês acham que as nossas relações são assim? Olha esse troço aqui que está comigo aqui. Que negócio aqui. O que é isso? Você acha que as relações são assim? Não. Aí encontrei num barzinho. Não interessa onde você encontrou essa pessoa. Não interessa. Foi na praia, foi na rua, foi no centro. Não interessa. Por que você acha que você encontrou aquela pessoa? Por que você começou a falar com ela? Assim, à toa? Do nada? Ah, me desculpe, vocês acham que a gente é muito simplista em algumas coisas, né? Existe um planejamento, existe o reencontro, existe o detestar, sim, que é o reencontro de energias contrárias. Você vai encontrar aquela pessoa novamente. E logo de cara fala, não foi com a cara dela. Ou na outra situação, eu não sei, eu nunca vi ela, mas sabe, sim, é tão simpática, gostei, fiquei conversando com ela. Isso acontece o tempo inteiro. E essa pessoa aconteceu na sua vida por quê? Por nada. Sempre existe um porquê. O que eu tenho que aprender nessa relação? O que eu tenho que rever nos próximos passos? Por quê? Preciso fazer essa análise. Que é o que eu não gosto de fazer. Uma autoanálise. Eu analiso ela, analiso ele, certo? Ele. Eu vou analisando as pessoas. Tá bom, dá uma paradinha, agora analisa você. Faz uma autoanálise. O que eu estou fazendo, com quem que eu estou me relacionando, o que está acontecendo na minha existência, o que eu preciso corrigir, o que eu preciso melhorar, o que está dando certo. Porque não tem só coisa errada, tem muita coisa boa que a gente faz. Mas é interessante, ninguém vai lembrar de coisa boa, só lembra de coisa ruim. E quanta coisa boa a gente faz no nosso dia a dia, que a gente não percebe. Que vai desde o trabalho, a lidar com a casa, a lidar com as pessoas. A gente faz um monte de coisa boa, a gente não percebe isso, porque não chama atenção. Agora, aquele desgraçado que me fez aquilo, ou que me deu uma bica, sei lá, esse você vai lembrar. Repara, mas faz essa autoanálise. Quando você começa a fazer essa autoanálise, você percebe que a vida é muito interessante para você. Tem muitas coisas boas que você está fazendo e coisas que a gente precisa melhorar. E isso é fazer a reforma íntima. Você começa a perceber que algumas coisas você tem que mudar e outras você tem que incentivar, porque está dando certo. Está dando certo. Seja mais preciso. Mas isso é uma autoanálise. Não precisa de terapeuta para fazer isso. Você tem que aprender a fazer isso. A meditação pode te ajudar. Por isso que você envolve assistido com o manto de Maria e você traz Legião de Maria. Sim. Você é realmente um espírita? Vê se você está assim. Eu não estou muito bem assim. Você está entendendo? Porque você frequenta uma casa espírita, você é espírita. Porque você frequenta uma casa umbandista, você é umbandista? Me desculpe. Tem comportamentos, tem atitudes, e você tem que verificar se realmente você está assumindo esse papel. Eu sou católico. Tá, o que é ser católico? Você sabe? É só ir na missa, você é católico? Me desculpe, não é isso. Não é isso, não é, né? Eu sou um católico não praticante, eu não sei que desgraça é essa. Vamos ver o que é isso.
Porque ser católico, me desculpe, a Igreja Católica tem um texto, tem um livro, que é a Bíblia Católica, e aí você segue o que está lá. Não precisa nem seguir a Bíblia inteira. Siga os Salmos, já é suficiente. Leia os Salmos lá. Você segue esses Salmos. A igreja evangélica tem diferença? Também não. Você vai na igreja evangélica para quê? O que você vai fazer lá? Ah, você vai no culto? Legal. Tá, mas você segue os preceitos da igreja, você segue isso daí, que está na Bíblia evangélica, você segue isso daí. Se você não segue, desculpa, você não é evangélico. Ah, eu sou budista, tá bom. Você respeita? Ah, você é judeu, é muçulmano, então, você respeita a Torá, você respeita o Alcorão. Você seguiu o que está lá. Isso é ser espírita, é ser evangélico, é ser budista, católico, não sei. Agora, espírita, você é espírita? Nós somos espíritas? Nem sei às vezes o que a gente é, né? Eu meio nada. De vez em quando a gente atende umas pessoas aqui que ela fala, eu não tenho religião nenhuma. Né? Agora é a moda, principalmente do jovem, eu sou agnóstico, né? Que fala, né? Eu sou agnóstico, né? Você é isso, tá bom. E aí a gente começa a conversar com essas, normalmente jovens, né? A gente percebe o vazio que está neles. Por quê? Faltou instrução em casa. Faltou instrução em casa. Faltou instrução em casa. Enquanto está filhinho pequeno, tem que vir comigo. Ah, não quero. Vai, arrasta. Amarra e leva. Não tem esse negócio não. Está crescendo, 10 anos, você está aqui dentro de casa, não está? Vai junto. Não, não quer, você vai. Opa. Quem é que manda aqui, afinal de contas? Quem é o alfa da casa? Você sabe quem é o alfa? Dá para entender o que eu estou falando? Quem é o alfa da casa? É a mãe, o pai, é o filho ou é o cachorro? Às vezes o alfa da casa é o cachorro. Ele que manda na casa. Tudo gira em volta dele. Você fala, não estou entendendo isso. E é um cachorro, dá para entender? A pergunta é, volta a falar. Quem é o alfa da casa? Fala para mim. Os homens não são. Os homens é tudo retardado. É a mulher. É a mulher que tem que ser. Mas você não pode deixar a filha ser a alfa da casa. Desculpe, não pode. Tem alguma coisa que está errada aí. Você fala, mas o que está acontecendo? Dá para entender que eu criei de forma errada isso daí? Essa criação não foi feita correta. E esse papo de que o homem é retardado também é confortável. Mais ou menos. É confortável demais isso aí. Porque existe uma questão aí, bioenergética, né? A gente sabe disso. Quando a gente começa a trabalhar hoje, estou falando de hoje, certo? Quando a gente vê os modelos antigos dos nossos pais, dos nossos avós, havia uma distinção muito grande entre energia masculina e energia feminina. Existia uma diferença grande. Tá? Hoje essa energia está muito mesclada, muito misturada. Então você fala, esse é papel da mulher, esse é papel do homem, você fica, não é mais bem assim, né? As coisas já estão mais misturadas. Só que nós, homens, não assumimos um monte de papéis que deveríamos assumir. A gente foge pra caramba. Mas aí também tem um problema, né? Como é que eu estou sendo criado hoje com a minha esposa? Porque também é uma criação. Você acha que a criação terminou com a minha mãe? Não. Ela continua com a esposa, sabe? E vai. É uma partida, né? Isso. Sutil, hein? E aí nós temos um pouco de dificuldade nessa relação, né? De fazer um contrato, porque é um contrato. É um contrato de relação. Eu não estou falando que é um contrato que eu assinei lá com o padre, não é disso que eu estou falando. É um contrato de relação. Só que o grande problema é que o contrato muitas vezes foi feito há muitos anos atrás. Onde a mulher funcionava de um jeito e o homem funcionava de outro jeito. Estou falando a mesma família. A família foi indo. Aí você já está com uns 40, 50, já entrou nos 200 aí, né? Já está nos 200, aí fala, não, mas as relações mudaram. Aí você quer alterar o contrato, no meio do caminho. Em juiz de seis, né? Aí quer dizer o quê? Quebra de contrato. Vai dar um pereré com isso. Porque eu aprendi
E você sempre pegava o meu chinelo, tá? Eu sei. Aí chega no momento, ela se enche de saco, que é natural isso, não tem o porquê continuar, tá? Ela fala, eu não vou pegar mais seu chinelo. Como você não vai pegar o meu chinelo? Isso é um absurdo! É um absurdo! É um absurdo isso! É uma subversão! Você é uma reacionária. Olha só, e a culpada? Ela é a culpada. E aí começa a juntar um monte, sabe, de coisinhas, sabe, não são coisas sérias, um monte de coisinhas, e sabe o que se resolve no final? Vamos separar. Na melhor coisa, né? Aí está os grandes problemas, né? Nós não entendemos que existe uma quebra de contrato. Ele pode ser refeito? Pode ser refeito. E deveria ser refeito. Só que nós não temos paciência. O saquinho já não sei para onde foi. Já virou sacão. Que seja, certo? Então, nós deveríamos, nessa relação, acaba sendo uma nova relação, né? O tratar melhor os papéis. Redefinir melhor os papéis. E nós não queremos fazer isso mais. Sempre? O ideal é fazer isso. Esse é o ideal. É que nem sempre as circunstâncias permitam que esse ideal seja feito. As circunstâncias. Porque se a relação chegou num ponto que, sabe, travou demais, ou, sabe, já estragou demais a relação, para tentar consertar isso vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. E em algumas situações é melhor se separar. Mas eu não posso esquecer aquela pessoa. Eu não posso abandonar essa pessoa. Nunca. Não interessa se é o homem, se é a mulher. Eu não posso esquecer isso. Tá bom, eu vou rezar para você. Eu vou rezar para você. Vai se encontrar também. Daqui um tempo eu quero, hein? Mas o que a gente está falando, pessoal, é rever um pouco os nossos papéis, a situação que a gente se encontra hoje, e essa relação ela é mais crítica em casa, mas isso também acontece no meu trabalho. Eu não percebo que as relações mudam, eu não percebo isso. Muitas vezes a gente tem que refazer essa relação. Eu tenho que rever o meu papel perante o quê? Aquilo que eu faço lá fora, no meu trabalho, até numa casa espiritual como essa. Depois de um tempo, certo? Eu tenho que rever a minha posição. Eu tenho que saber olhar aquela relação de um outro jeito. Senão vai acontecer o quê? Essas relações vão ficar estremecidas, sim, e eu vou fazer o quê? Eu vou mudar de emprego, vou mudar... E às vezes não é a melhor alternativa. E sabe por quê? Porque eu não soube refazer o contrato. De relação. Não é um contrato de trabalho, não é disso que a gente está falando, mas é o contrato da relação. E o grande exemplo nosso, qual seria? Tenta fazer isso em casa, porque é a melhor escola. Tenta refazer o contrato em casa. Aprenda a refazer contratos caseiros. Aí fica mais fácil você fazer fora. Quando eu tenho dificuldade de fazer em casa, eu vou ter dificuldade de fazer fora. Muita dificuldade. Porque qual a nossa alternativa? Ah, não deu certo? Ah, vai pra lá, vai. Encheu o saco, você já passou o limite. É fácil fazer isso. E aí a gente vai pulando o quê? De relação em relação, assim. Vai mudando de emprego com facilidade, não tem aquela expertise de sempre encontrar um lado positivo, porque sempre existe o lado positivo, eu não enxergo isso. Eu vou somando, eu vou pegando meu caderninho e anotando. Hoje ele fez um pum. Hoje ele deixou a cueca lá. Hoje você vai anotando. Só que não anota no papel, vai anotando tudo aquilo. E coisas de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, você joga no dia e fala, hoje basta. Mas ninguém faz isso aqui, né? Só eu faço. Mas se você tem uma âncora tão enferrujada, está atrasando a sua evolução. Nem você tem que largar essa âncora, porque ela está tão enferrujada, não quer fazer nada, ele está te atrasando. Não dá para dar uma limpadinha? Dá uma limpadinha, né? Passa por frio, né?
Pessoal, ninguém vai seguir na nossa velocidade. Cada um tem uma velocidade. Ninguém vai seguir. Ninguém, nem filhos. Para de exigir do filho que faça igual a você. Nós idealizamos isso nos filhos e eles vão fazer o que eles querem, não o que nós queremos. Para de colocar, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer direito, você tem que fazer farmácia. Para de falar isso para os filhos. Eles têm que fazer as escolhas deles. Vocês podem orientar? Sim. Falar isso é melhor, isso é pior, ou trazer para a empregabilidade. Isso é normal. Deixa eles escolher. Eles vão quebrar a cara? Isso é um problema deles. Você quebrou a cara várias vezes. Ou não? Mas eu não quero que aconteça com meus filhos. Eles não vão aprender. Eles não vão aprender. E quando acontece isso em casa, de que o meu companheiro ou a minha companheira não me acompanha, vai você. Vai você. Porque é muito interessante, mesmo essas pessoas que vão ficando para trás, porque elas têm outras necessidades ou estão em pontos diferentes da nossa existência, em muitos momentos eu vou ter que dar a mão para ela e falar, dá um pulinho aqui, ó. Dá um pulinho. Não que vá seguir você, mas dá um pulinho. Dá um pulinho. Nós temos essa capacidade. Se a gente tem uma compreensão melhor, uma abertura melhor na nossa consciência, a gente pode ajudar. E por que não ajudar essa pessoa que viveu conosco há tanto tempo? Dá uma puxadinha nela. Ah, mas ela não quer. Dá uma puxadinha. Dá uma puxadinha. Ela não precisa te seguir. Ela não vai te seguir. Mas dá uma puxadinha nela. É a história do Evangelho. Às vezes a pessoa não faz para ninguém me acompanha. Faz sozinha. Cada um pode fazer o seu caminho. Mas a gente não pode desistir das pessoas, não. Sempre se puder, encosta. E é tão interessante, por mais que às vezes tenha trincado a relação, a tendência nossa, quando a gente toma um caminho às vezes não muito correto, e às vezes até faz algumas escolhas esquisitas, ou se vende, não é assim? Por algumas questões materiais, que a gente faz isso sim, a gente se vende, por algumas questões materiais. Quando as coisas lá na frente desandam, quem é que a gente vai procurar? Fala para mim. Quem que a gente vai procurar? Ou a gente é tão orgulhoso que não vai atrás? Então, se essa pessoa chegar em você, ela está toda estourada, você vai fazer o quê? Fala para mim. O que você vai fazer? Mas ela me atrasou, ela me prejudicou, ela fez isso comigo. A pergunta, o que você vai fazer? Se a pessoa enfiar o rabinho no meio das pernas, mas ela está arrebentada, e chegar em você, eu preciso que você cuide de mim, que eu não tenho mais onde morar. O que você faz? Fala para mim. O que você faz? Então cuidado com essa questão, pessoal. E é aconselhado, né, que se essa pessoa vier para mim, ou em situações péssimas, ou sei lá que situação vier, você não pode pegar o dedo e enfiar no nariz dela e falar, mas eu te avisei, você não pode fazer isso. Sabe o que significa isso? Falta de compaixão. Não, é outra coisa. É vingança. É vingança. E eu não posso fazer isso. Eu estava esperando você. Não posso fazer isso. Porque o despertar daquela pessoa, ela precisou passar por muitas situações para ela despertar. Eu não posso ir lá e ó, não posso fazer isso, pessoal. Aí mostra que eu sou o quê? Igual a ela. Mas se você ajuda, se você faz tudo e a pessoa não ainda continua, é um problema dela. mas aí você pode largar. Como ela diz, largar. A gente fala, por que a gente nota que tem uma âncora me segurando do lado? Porque eu estou convivendo com ela, mas eu não percebo que eu convivo com outras pessoas e eu sou âncora de outras pessoas. E eu acho que não. É aqueles fios. Mas é fio, ela... âncora, ela falou âncora, eu gostei da palavra. Âncora que a gente vai. Não, porque você E nós ficamos atolando outras pessoas. Vocês não imaginam o trabalho que a gente tem nessa casa aqui, sabe por quê? De um monte de âncora. Essa casa podia estar num outro patamar vibracional, outro nível de trabalho. E a gente não pode fazer. Por que não pode? Porque eu tenho que respeitar as âncoras.
Tem que dar o tempo da âncora enferrujar e soltar. Não pode dar o curso que você quer. Essa casa deveria estar trabalhando num outro nível de energia, fazendo ajudas de uma outra forma. Mas eu tenho que respeitar os médiuns que vêm, os assistidos que vêm aqui. Eu tenho que respeitar isso. Eles estão em tempos diferentes. Isso é uma âncora para casa? Você chama de âncora, mas eu não posso nem considerar assim. Eu acho que é o tempo delas. A nossa casa tem muitas diferenças aqui de energias? Bastante. E nós somos formados assim. É muito interessante que eu conheço algumas casas, se a entidade não, se o assistido for lá muito desequilibrado, a casa não atende. Ela vai falar, procura um terreiro de Umbanda. Acontece isso, eu conheço casas que funcionam assim. Agora a pessoa chega aqui desequilibrada. Eu falo o que para a pessoa? Fala para mim. Não interessa se você é um assistido, se você é um médium, eu mando você embora porque você não está de acordo com a forma como a gente trabalha. Nós não funcionamos assim. Quem entra aqui, a gente dá um jeito. Não interessa que linha que a gente vai puxar, se é da grande fraternidade, se é comandante, se é dos elfos, se é da Umbanda, sei lá que raio que a gente vai puxar aqui. Essa misturada. Não sei. Eu não estou falando que a gente é perfeito, a gente tem falhas, como qualquer outra casa, certo? Mas a pessoa entra aqui, a gente dá um jeito. A gente se vira. Está trabalhando. A gente se vira. E a maioria de vocês está aqui. Graças a Deus. Está aqui nessa casa. Talvez seja louco igual nós. É tudo louco aqui. É todo mundo louco aqui. Que seja. Mas nós temos que respeitar isso. E a espiritualidade entende isso. E ainda bem que ela nos dá essa guarida. E espera o tempo de amadurecimento de cada médium para chegar num outro patamar, num outro patamar, num outro patamar. E conseguir se libertar o quê? Das amarras, né? Você vai se libertando das amarras. Pode chamar de âncora? Sei lá. Mas eu não percebo que eu sou âncora para outras pessoas. Eu não percebo isso. Eu só percebo a âncora que está do meu lado, enchendo o saco, me atrapalhando. Essa eu percebo. Mas eu não percebo que eu sou âncora para outras pessoas. Sim. E às vezes da mesma família, tá? Às vezes da mesma família, às vezes eu sou âncora de outras. Eu não percebo. Não percebo. Porque eu sempre estou certo lá. Quem admite aqui que era? Fala para mim. Ainda consegue pedir perdão pelo erro. Você falou que não é para pedir perdão mais. Isso, mas eu tenho que fazer o que antes? Não falei nada para não precisar pedir perdão. Ah, entendi. Então, enquanto isso, eu tenho que pedir perdão. Porque eu não consigo. O perdão ainda tem que existir para mim. Bom, será que a gente está se conhecendo um pouquinho mais aqui nessas etapas, essas 3 etapas? Foi, vai falando. Você está falando sobre receber o outro. O mais difícil é pedir para o outro. Por exemplo, você chegar e falar, eu preciso. Acho que é mais difícil. Por que é difícil a gente pedir alguma coisa para alguém? Então, isso está lá naquela lista lá dos vícios? Então, não é um motivo para eu começar a trabalhar? Tem que transformar orgulho em virtude. Qual é a virtude correspondente ao orgulho? Não. Ah, o orgulho é a humildade. E se for egoísta? Caridade. Tem que trabalhar com a outra ponta. Se eu não trabalho com a outra ponta, eu continuo no mesmo patamar. E sou sábio, hein? Conheço muito, sei o que eu falo. Tá bom. O que é reforma íntima, então? Será que a gente está nisso? Peguei esse livro aqui da... Isso. Esse aqui é o Espírito, tá? Esse aqui é do Vanderlei. Que é o escritor do Vanderlei. Esse é o Espírito que deu esse texto aqui da reforma íntima sem partido. Eu aconselho a comprar, ler. Não lê uma vez só, lê algumas vezes ele para você entendendo como é que funciona, como é que trabalha. É interessante esse texto. Então, pessoal, o primeiro passo nosso da reforma íntima, a gente começa a conter as coisas que a gente quer fazer. Esse é o primeiro passo. Mas não é a solução. A gente não fica muito bem. Aí, então, em vez de explodir, eu seguro, não é assim? Em vez de falar uma besteira, eu seguro. Mas você está pensando, é isso que é o problema.
Então, qual é o verdadeiro papel que eu tenho que desempenhar para não ter esse problema? Eu tenho que educar os meus sentimentos, que é algo que é difícil. Não é reprimir. O primeiro momento nosso da reforma íntima é a repressão. Você vai se reprimindo, você sabe que não está certo. Mas não faz bem. Eu sei que não faz bem, por isso que eu estou falando. Não é esse o caminho. O caminho correto é o quê? Educa a forma de sentir ou de perceber as coisas. Quando você começa a ver as coisas de um outro jeito, esse sentimento não aparece. Ele não aparece. Fica tranquilo na nossa. A forma como se reage, né? Os acontecimentos. E o grande segredo não é o que a pessoa fala para você, é como eu interpreto. É sempre, o segredo está nisso, é a interpretação. Como é que você vai interpretar o que a pessoa falou para você? Como? Uma ofensa pessoal? Como algo desequilibrado? Ela não está num bom dia, deixa na boa. Isso não se afeta. Eu não preciso nem pedir perdão. Porque eu não sou afetado, Agora, se você traz como uma questão pessoal, tá? Ele me afetou o meu orgulho, denegriu minha imagem, opa, se foi assim, você vai reagir imediatamente. Aí, reprimir é a pior coisa. E explodir também é pior ainda. Então o que eu faço? Reprimo ou explodo? Reprimo? Nenhum dos dois, né? Não sei. Não posso sentir aquilo que a pessoa quer me dar. Porque todos nós gostamos de presentes. E quando alguém me fala alguma coisa não muito boa, o que eu estou fazendo? Você vai receber ou não esse presente? Eu sou obrigado a receber todo o presente? Não. Eu sou obrigado a receber todo o presente que querem me dar? Não. Posso falar, esse presente eu não quero. Não quero. Eu não quero esse presente. E o que quer dizer não quero esse presente? Eu estou educando os sentimentos. Eu não estou reprimindo e nem explodindo. Eu só não quero receber o presente que você quer me dar. Só isso. É aí que não tem que perdoar. É que eu esqueci, tinha uma dinâmica para fazer com vocês, esqueci de trazer aqui. É que eu ia trazer tijolo. Tijolo, mas não é aquele de barro, né? É o bloco, né? Aquele bloco. Tijolo baiano. Ia começar a falar umas coisas para você que já dá para perceber, por isso que me esquentou, né? Dá para perceber que vocês estão ficando meio irados com algumas coisas, né? Ia dar um tijolo para cada um de vocês. Ó, esse é o presente que eu estou dando para vocês. Faz o que com eles? Leva para casa, vocês vão deixar aqui. Se você leva para casa, o que quer dizer? Você está reprimindo ou está irado com o que está acontecendo? Se você está levando isso na boa, certo? Está conseguindo absorver, levando na boa, você vai deixar o tijolo aqui. Que é o que acontece na nossa vida. Quando alguém fala alguma coisa estranha para você, o que você está fazendo? Você pegou o presente dela, que é o tijolo, e foi trazendo para você. E aí chega num momento que você está com dores nas costas, parece um peso, tá? Não consegue dormir direito, e se dorme fica pensando naquela pessoa, como vai revidar, como vai fazer não sei o que, tá? Sua vida começa a ficar... Aí abre janela para quem? Para encostar um obsessor em você, porque ele percebeu a sua vibração baixa, ele vai encostar em você, vai desviar você para deixar você mais desorganizado, ou seja, vai levar você para uma mulher, vai levar você para o jogo, vai levar você para a bebida, ele vai levar você para destruir totalmente você, sua família, sua estrutura, para quando você desencarnar, ele fala, você é meu, pode vir. Tem a terceira Você opção, fez né? tudo errado, vem para mim. Tem a terceira opção também, Tem né? outra opção? Tem, é tirar o tijolo em você, ué. Você me deu, tá bom, ué. Atirar o tijolo em mim, o que eu estou fazendo? Eu não percebo que imediatamente aparece outro no meu colo. Aparece outro tijolo no meu colo. Eu não percebo isso. Pela mesma forma que eu mando a farpa lá para frente, eu gerei, não gerei? Para gerar algo negativo, essa negatividade fica comigo também. Eu vou virar um acumulador de tijolo. Então, eu vejo toda relação com as minhas filhas, tá? Eu vejo que, assim, eu percebo que é em mim, tá? Mas eu... Qual a idade? Elas já têm 21 e 23, mas eu, assim, eu só fiz trabalho com elas de me trancar e falar assim, mas por que ativou isso?
E eu tento entender o que em mim está desequilibrado, tá? E se elas falam algumas coisas que eu saio, eu falei, eu sei que não são elas, mas desestabilizou. Eu sei que está em mim, mas eu não consigo achar isso. Eu falo, por que eu fiquei com tanta raiva? O que ligou aí? E aí, eu não consigo achar o caminho que me faça descobrir de onde está essa raiva. Porque eu sei que é minha, não é dela. Mas onde está isso? E aí eu fico lá, eu já entrei, não me baixa, mas como eu saio? Há uma regra básica quando a gente fica nessa dúvida de como encontrar o caminho, que é o que nós usamos na desobsessão, que nós usamos na energização e na marca, a gente usa muito isso. Pense em Maria de Nazaré. Meditação é fácil, mas não é meditação. Limpar. Ali na hora. Na hora, Maria. Pense em Maria de Nazaré. Tem um espírito muito interessante que cuida de jovens e crianças chamado Meimei. Leia um pouquinho sobre as energias dela. Tenta canalizar essa energia nessa hora. Você vai ver, você se acalma e quem está em volta se acalma. É imediato. Imediato isso. Só que você tem que se condicionar quando entrar nessa situação. Maria de Nazaré, expande o cardíaco. Você vai ver que você vai ficando calmo e as pessoas vão ficando calmas em volta de você. E se tiver muito afinidade com o Meimei, entra com o Meimei também. Meimei é muito bom para crianças, né, de uma maneira geral, jovens, adolescentes, assim, que é mais ou menos a faixa das suas... Mais ou menos. Então, mais ou menos. Mas Meimei é uma energia excelente para se trabalhar. Só que você tem que se condicionar de toda hora, que concentra e traz isso. Esse é um vício positivo. Você cria uma egrégora diferente da egrégora que está sendo formada pelas energias dos seus filhos, das suas filhas, que seja. Só que você não pode entrar nisso. Entrou, você quebra. Acho que um condicionamento você quebra com outro condicionamento. Que é assim que se usa no Pavlov, é assim que se usa com Skinner. Tá? Você pode quebrar um condicionamento negativo com outro positivo. É a questão do reforço, né? Que reforço que você dá. Vamos ter que ler um pouquinho de psicologia e entender um pouco o que é Skinner. Procure Skinner e Pavlov. É a questão do condicionamento e o reforço positivo e negativo. Você pode ajudar muito. É muito interessante, para você tratar de um autista, por exemplo, você usa o condicionamento para ele aprender a lidar com as situações. O condicionamento é muito bom para lidar com o autista. E muitos de nós tem momentos que a gente entra no estado autista. Então como é que você lida com essa pessoa no estado autista? Condiciona ela. Condiciona ela. Ela vai lidando melhor com as situações da vida dela. Bom, aqui só um texto falando da reforma íntima, né? Que é o que você pergunta, o que está de errado comigo, não é isso? Você tem que sempre entender isso. Ó. Quem não tem problemas? Fala. Quem é tão puro que pode tirar pedra? Quem? Entende isso. Sempre vai ter alguém que vai te dar a mão. Só que você tem que acreditar, né? Porque a maioria de nós acha que está sozinho. Está sozinho. E não está. Sempre tem alguém dando a mão. Mais do que a gente pensa. Mais do que a gente pensa. Aqui algumas dicas, né? Das questões do orgulho, né? Eu acho que, não sei se vocês se enquadram aqui, é só uma exceção. Estou falando das exceções. Não é só essa parte, tem mais. As 3 primeiras aí, tem mais. Vocês estão, por acaso, em uma dessas 3? Vamos lá. Tem mais 3, 4 aqui, né? Mais 4 aqui. Não é só essa parte, tem mais páginas ainda. Estou avisando que tem mais. Estão em alguma delas? Ninguém tem vaidade aqui, fica se enche paquinho, assim, quando alguém vai lá e fala alguma coisa boa. Está muito preocupado com a questão social sua hoje? Tem certeza? Cuidado.
pode viver para os outros, tá? Você não pode viver para os outros, tem que viver para você. Alguma dessas? Vocês vão se enquadrar em nenhumas? Então o que vocês estão fazendo aqui na arte? Aqui só tem pessoas que muito orgulhosas. E aí, que espírita você é? Da ação, da reação ou os dois juntos? Aqui o da ação que toma a frente e vai fazendo as coisas. Daqui só age quando a água passa na bunda, aí você sai correndo, porque o negócio me pegou, aí eu saio correndo. Tá bom, que tipo de espírito? Da ação ou da reação? Pode ser os dois. Não pode ser um só. Quando a gente entra no movimento espírita, a gente vem aqui, ó, só pela reação. Quando o negócio pega. Mas depois dá tudo certo. Modelo de transformação, né? Através da ação do bem. A gente vai consolidando aquilo que a gente vai aprendendo, né? Ou seja, é a modificação. Você vai devagarzinho se modificando, que é o que acontece. Quem já está aqui na casa há algum tempinho, quanto que já modificou. Mas tem que mudar mais ainda. Fala que já está bom. Quem falou que está bom, o orgulho está alto ainda. Tem que fazer mais. Não é porque está aqui, pessoal. Qualquer casa você tem que fazer mais. É um trabalho seu, com você. Não é um trabalho para casa. E aí, como é que está aqui? O sótão, a área social ou o porão? Como é que estão aqui? Nosso. Que é o do superconsciente, né? O consciente nosso, que é a convivência do dia a dia, ou o subconsciente nosso, que trata do nosso passado, né? Que trata do nosso automatismo. É muito interessante, a gente acha que o porão é pequenininho, né? A maioria de nós, esse porão está maior do que a área social nossa. Porque a gente faz muita coisa automática. Esse é um grande dilema nosso. Eu não penso mais aqui, ó. Não estou mais presente, estou muito aqui. 70% das nossas atitudes estão vinculadas ao automatismo. 70%. O que a gente faz durante o dia. Então, quer dizer, dá para imaginar o tamanho desse porão. Nosso cérebro é muito interessante. Ele acostuma muito rápido. E se ele acostumou, entrou no automático. Você não precisa mais pensar para fazer. Ele faz. Como muitos de vocês já dirigem. Automático. Isso a gente está fazendo demais no nosso dia a dia. Tomar cuidado com isso. Nossa rotina mental. Como é que nós estamos observando nossos sentimentos e a vontade? Essa hoje é um dilema, né? A gente deixa de ter vontade para fazer um monte de coisa. Se eu estou no automático, eu não tenho vontade, dá para entender? E quando é exigida a vontade, ela não aparece. Porque está tudo no automático. Por que está no automático? Porque eles estão no presente, só no passado, só no passado, só no passado. Se você estivesse no presente, a vontade estaria mais vigorosa com isso. Aí você teria vontade para fazer um monte de outras coisas. E é por isso que às vezes a gente não quer nem sair de casa. A maioria de nós se sente confortável em terreno sólido. Então, quando você vai para a vontade e tem que implementar coisas novas, o terreno não é sólido, ele é movediço. Novas experiências, novos aprendizados, novas mudanças comportamentais. Bom, tudo começa então nos reflexos. Automático, que hoje esse é um grande problema. Como que eu reajo para cada uma dessas situações? Toda vez que a gente pensa nisso, o reflexo do interesse pessoal. Quando temos esse interesse pessoal contrariado, né, ou magoado, ou magoamos alguém, quando ferimos, penetramos no melindre, ou seja, várias questões envolvendo aqui faz com que eu caia. E é tão interessante que muitos de nós veem isso daí de uma forma tão natural. Tão natural isso. Tão natural. Eu não percebo que isso daqui é exatamente o buraco do automatismo desse sentimento. Eu sinto sempre do mesmo jeito, sinto sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito.
Quebra isso. Tem que aprender a quebrar isso aí. Por que você se sente sempre bem lembrado? Por quê? Já fez essa análise? Por que você se melindra com facilidade? O que está pegando aí em você? Aonde que está essa energia de você ficar tão vulnerável assim? Por quê? O que está atrás? Não é a ação, né? Não é o momento do melindre. Tá. Você fala, não, mas essa pessoa não é a pessoa. Por que você se melindra facilmente? Por quê? O que está atrás disso? Você tem que fazer essa autoanálise. Tem várias alternativas. Qual é a melhor? Eu não sei. Você tem que olhar para você, porque cada um tem uma forma diferente de interar com a vida. Mas por que você se melindra tão facilmente? Tá? Tem uma resposta. Você tem que descobrir isso com você. Talvez ajudado por alguém, conversando com um terapeuta, não sei. Você tem que encontrar essa resposta em você. Para que isso daqui não fique aparecendo, porque isso daqui faz bem. Isso daqui faz parte do quê? O reflexo natural seu. Isso daí já está no automático, você não percebe. Você já está no automático. Por que está no automático? Toda vez que você se melindra, gera aquela energia lá nos seus neurotransmissores, você está acostumado com isso. Seu corpo percebe e sente isso. Você quer parar de ficar viciado nesse sentimento? Corrige isso. Só que você vai tremer depois, tá? Você vai tremer. Porque vai faltar droga para você. Vai faltar droga para você. Eu estou falando de melindre. Podemos mudar isso daqui? Dá para fazer algum desses daqui? Consegue? Muito difícil? Cuidado, inclusive aqui na casa, a gente tem que tomar muito cuidado, e infelizmente acontece de forma errada. Você fala, eu estou sendo intuído, e fala um monte de coisa para a pessoa. A entidade falou para mim, e você fala um monte de coisa. A gente vai ver a entidade e não tem entidade. Então, da onde veio isso? Então, cuidado com você fala, estou sendo intuído para falar um monte de coisa para a pessoa. Você conhece e respeita realmente aquela pessoa que está na sua frente? Você sabe quem ela é, o que ela passou? Você tem esses detalhes? Então, cuidado para não ficar vomitando um monte de coisa para ela, senão você não sabe o estrago que você vai fazer. Cuidado com isso. E para de falar que eu estou intuído pelo meu mentor ou mentor da pessoa. Cuidado com esse negócio. Muito cuidado com isso. Então, quando for falar, controla a língua, tá? Controla a língua. Nosso papel aqui não é falar ou dar receitas para ninguém. Nosso papel aqui é tratar das pessoas. Você pode conversar? Pode. Deve orientar? Sim. Mas não é o nosso papel principal. Nosso papel é cuidar das pessoas. Energeticamente, desdobradas, tirar a identidade. Esse é o nosso papel. Conversar pouco. E não usar aqui como um palanque de rememorações do nosso passado. E quando você era o justiceiro. Processo de reforma íntima, né? Como ele se inicia. Como educar nossos sentimentos. Aqui tem algumas dicas. E a dica é, trabalha com essa autoanálise, né? Vê você dentro, começa a trabalhar isso forte com você. Fica difícil. Fica difícil. Você pensa assim de vez em quando, pelo menos? De vez em quando? Por que ela agiu comigo assim? Você faz essa análise? Vocês mulheres, quando estão naquele vermelho mensal, vocês são normais? Algumas aqui levam na boa. E outras? Tudo bem? Então, será que aquela pessoa não pode estar assim? Se começa por uma mulher? O homem também tem isso, tá? Não parece, mas ele também fica meio estranho. Principalmente se ele convive com uma mulher, ele fica misturado junto com ela. O estado emocional interfere no estado biológico da outra pessoa. E você entra em empate. E todas reagem iguais. Algumas mudanças, né, são necessárias. Ver se a gente consegue ou está tentando trabalhar um pouquinho isso.
consegue, pelo menos tentando trabalhar um pouquinho isso. Ver como é que está essa listinha aí para vocês. Pelo menos tentando, né? Alguma coisinha. Teve uma palestra que foi dada nesse centro lá no Paraná, tá? Não sei se você conhece esse autor. Tá? Ele deu algumas dicas aqui, ó. Acho que são 4 dicas. Dá para fazer o número 1 aqui? E são dicas dele que deu uma palestra lá no Paraná. E o 2? Isso é um bilíngue aqui, dá para entender? Um orgulho, né? Orgulho, está sendo... Dá para trabalhar isso aqui, ó? Tem que dar. O 2? Tem que dar. E o 3 e o 4 aqui, ó? Penso que meu mentor me intuiu. Para com esse negócio, analisa um pouco melhor, se coloca sabe, na posição da outra pessoa, faz esse meia-culpa, né? Faça isso, você vai ver que isso daqui você resolve um monte de coisas. E essa última aqui, ó? Dá para fazer? Sincero e boa vontade. Isso é o que na minha vida pessoal, no meu trabalho lá fora, com as pessoas com quem eu me relaciono, aqui dentro, faça com gosto, com aquela vontade, faça com gosto. E eu já comentei isso, não sei, foi na aula de quinta-feira que eu falei. Eu acho que a maioria de nós deveria fazer um teste aqui. A gente deveria pegar um copo de água, encher até a boca e falar, olha, anda rápido e não deixa cair nenhuma gota, dá uma volta no quarteirão, vai. Rápido. Não pode deixar cair nenhuma gota. O que você tem que fazer para não acontecer isso? Você tem que focar, prestar atenção para não cair. Você não vai perceber nada do que acontece de errado à sua volta. Nada. Por quê? Você está focado. Faça com sinceridade e vontade o que você tem que fazer. Fique prestando atenção naquilo que você está fazendo no momento. E o resto? Deixa o resto. Foco. Só fechando aqui. É possível fazer isso? Dá para parar de condenar as pessoas? Sabe por que eu condeno? Porque eu reparo. Se eu estou focado, isso não acontece. Não tem que condenar ninguém. Se ele, que podia condenar todos nós, não fez, nós temos esse direito? Não podemos ser mais juízes, pessoal. Vá e não peques mais. Só isso. Bem? Qualquer coisa vocês leem isso daqui, ó.